Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje na nossa atividade de Ciências da Natureza da semana, nós vamos para uma atividade prática, construindo a minha garrafa térmica. É a mesma garrafa térmica que vocês também vão fazer para práticas experimentais. Então foi uma forma que eu e a professora Paula encontramos de integrar a vivência da prática experimental com a questão da ciência da natureza. Então é muito importante que vocês façam, dentro da realidade de cada um, essa garrafa, para que a gente possa fixar de uma forma melhor todos os conhecimentos que a gente vem trabalhando em ciências da natureza. Como vocês já sabem, nós já discutimos em outros momentos, a garrafa térmica é um objeto que tem por finalidade conservar a temperatura de certos líquidos em seu interior. Ela pode ser encontrada em diversas casas, pois quem gosta de um bom café precisa de uma boa garrafa. Mas ela também pode ser usada para conservar chá, água quente para chimarrão e etc. E também para água gelada, que são as pessoas que usam aquelas garrafas maiores e deixam elas destinadas apenas para guardar água gelada, quando vão para algum outro lugar que não tenha refrigerador ou algo do tipo. Existem diversos modelos e tamanhos de garrafa térmica. Ao abrirmos a parte protetora da garrafa térmica, veremos que a parte interna é uma garrafa de vidro. Essa garrafa de vidro é um bom isolante térmico, pois há quase um vácuo entre as suas paredes, que é aquela região interior que tem as paredes espelhadas de um material de vidro, que nós já vimos a função daquela região. As garrafas térmicas atuais são geralmente compostas de um recipiente de vidro espelhado, com parede dupla. O ar entre as duas camadas de vidro é retirado, produzindo vácuo ou um ar muito rarefeito. Essa combinação de características confere a eficiência da garrafa térmica. O vácuo ou ar rarefeito impedem a transferência de calor por condução. A energia térmica de uma partícula é transmitida para uma partícula próxima. Conforme recebe energia, a partícula vibra mais intensamente e transmite parte dessa vibração para as partículas vizinhas. E por convecção. Convecção térmica vai ocorrer entre líquidos e gases e se dá pela movimentação de porções do material, em função da diferença de densidade. E as paredes espelhadas refletem a radiação infravermelha, reduzindo a transferência de calor por irradiação. Além disso, o vidro é o material utilizado na tampa da garrafa, também são isolantes térmicos, dificultando ainda mais a troca de calor do conteúdo com o ambiente externo. Observações importantes quando a gente fala da garrafa térmica. O vácuo entre as duas camadas tem o objetivo de evitar que ocorra a condução, pois esse processo de troca de calor necessita de um meio material para acontecer. Então, quando vocês forem construir a garrafa térmica, vocês vão ver que nas orientações que eu passei e no vídeo que eu coloquei de apoio, precisa haver um espaço entre a garrafa interna e a garrafa externa, que é a garrafa maior. Essa região nós chamamos de vácuo. E a presença dessa região vai impedir que a parte interna da garrafa troque calor com a parte externa, com o revestimento externo, por condução ou convecção. Porque esses dois processos de propagação de calor precisam de um meio físico para se propagar. Então, quando você coloca esse espaço, que é o que a gente entende como vácuo, não há como haver propagação de calor por esse método, por esse meio. Então, a gente impede que a garrafa tenha variação, que o líquido dentro da garrafa tenha variação de calor mais rápido ao longo do tempo. Como vocês sabem, a garrafa térmica não é um sistema perfeito. Vai chegar uma hora que vai começar a haver essas trocas de calor e o café vai acabar esfriando, a água vai acabar esquentando. Mas a priori, a ideia é que esse líquido tenha a sua temperatura mantida pelo maior tempo possível. As superfícies espelhadas das camadas internas vão evitar que aconteça troca de calor por irradiação térmica, pois elas refletem as ondas de calor novamente, para que a temperatura seja mantida. A tampa feita por material isolante evita que haja contato entre o ar
e o líquido no interior da garrafa. Assim não ocorre a convecção. Caso houvesse contato do ar com o líquido, quente ou frio, de dentro da garrafa, o movimento do ar faria com que ocorresse a convecção. Então, aquela parte interna da garrafa, como a gente já viu em outros momentos, aquela parte interna, ela vai espelhar essa energia e vai impedir com que o calor seja transmitido por irradiação térmica. Então, o calor nem entra e nem vai sair dentro daquele sistema por um bom tempo, mantendo assim, como eu já falei, a temperatura do líquido lá dentro constante. E a tampa que a gente tem na parte de cima da garrafa vai impedir que o processo de convecção ocorra, ou seja, que haja a troca de energia por meio entre gases e líquidos dentro da garrafa. Então, você fechando a garrafa, isolando aquela região, você evita que ocorra esse processo. Então, a garrafa térmica, ela funciona como isolante. E com o funcionamento dela, a ideia é evitar que os processos de propagação de calor aconteçam. Por quê? Porque eu quero manter a temperatura quente. Eu não quero que haja troca de energia entre o líquido e nenhuma das partes que existem nessa garrafa, nesse dispositivo criado para várias finalidades. E aí, com base na sua vivência, você vai construir a sua garrafa. E aí, nessa hora da prática, você vai desenvolver as habilidades aprendidas. Primeiro, você vai assistir ao vídeo de apoio, que é o vídeo do canal Manual do Mundo, que a gente está trabalhando ele também em práticas. Ali você vai ver passo a passo como fazer a garrafa. A gente não vai fazer os testes que tem no vídeo, porque para que isso pudesse ser feito, vocês precisavam ter pelo menos 2 termômetros. Como vocês não têm, a gente vai fazer o teste lá em prática de uma outra forma mais simples. 2. Em seguida, vocês vão organizar o material necessário para montar a garrafa e vai fazer o seu relatório de acordo com as orientações. Então, quando você fizer a sua garrafa, você vai fazer um pequeno relatório relatando o que você vivenciou nessa atividade. Então, você vai começar pela introdução. Nesse item é apresentado o embasamento teórico. Faça um breve resumo sobre o que se pretende estudar no experimento. Então, o que você vai estudar nesse experimento? Você vai estudar como a garrafa térmica, funcionando como um isolante térmico, não ideal, mas ainda assim um isolante, como ele impede que cada um dos processos de propagação de calor ocorra, como isso é feito. Você vai explicar de forma bem breve. No segundo item, você vai colocar quais foram os materiais utilizados. Você vai colocar todos os materiais. A garrafa, o jornal, o papel alumínio, tudo igual eu especifiquei bonitinho lá na atividade de práticas. Depois, você vai descrever a metodologia utilizada, o passo a passo da construção da sua garrafa. O que você fez por ordem? 1. Separei as garrafas. 2. Comecei a envolver as garrafas com papel alumínio. Depois coloquei o jornal, sempre passando fita entre uma camada e outra. Você vai especificar direitinho. No 4, você vai colocar os resultados e discussão. Então, você vai explicar se realmente deu certo, ou seja, quando você testou, o líquido usado realmente se manteve na temperatura desejada, justifique. Você vai fazer o teste que tem lá em práticas. Você vai fazer a garrafa térmica e vai pegar uma garrafa com o mesmo tamanho, o mesmo formato da garrafa que ficou dentro da garrafa térmica. Aí você vai pegar as duas, vai colocar um copo de água gelada na garrafa normal e um copo de água gelada na garrafa térmica. Vai fechar e vai deixar por 2 horas. Se você quiser deixar mais tempo, pode deixar. Você vai deixar 2 horas. Depois, você vai conferir em qual dos sistemas houve a maior variação de temperatura. E aí você vai inferir. Se a sua garrafa conseguiu manter a temperatura mais próxima da temperatura inicial, significa que realmente ela funciona. Se não, você vai investigar por que não deu certo. Será que foi alguma etapa que eu não realizei corretamente? Será que eu não formei o vácuo certinho? Você vai investigar o que não deu certo. Mas aí esse teste vai te dar uma ideia do que se foi... teve êxito a sua experiência ou o que você deixou de fazer que ela não funcionou direitinho. E por último, você vai colocar a conclusão. Você vai fazer uma síntese pessoal sobre as conclusões alcançadas com o trabalho.
Ou seja, você vai explicar o que você aprendeu com o desenvolvimento dessa atividade prática. E as observações, você vai tirar foto. Você vai tirar foto com a sua garrafa térmica que você construiu e vai postar lá na plataforma do Google Classroom. Você não pode esquecer de usar o seu uniforme ou uma camiseta branca ou cinza no registro da sua foto, porque é muito importante a gente manter esse padrão. E ao finalizar a atividade, você vai postar a mesma na plataforma do Google Classroom, junto com a sua foto, com o zelo e o capricho que você consegue colocar nas suas tarefas. Então, como vocês viram, é integrado com a atividade de práticas. Se você se organizar, você consegue fazer esse relatório e fazer a atividade de práticas juntos, para que fique mais dinâmico e você consiga integrar a prática com o conhecimento que nós estamos construindo dentro de ciências da natureza. Sempre lembrando, que qualquer dúvida, vocês podem e devem me procurar. Boa atividade, desejo que a garrafa de vocês realmente fique muito boa, que funcione direitinho, porque a ideia é usar ela em próximos experimentos. Olha que interessante. Então, mãos à obra, pessoal. Bons estudos e boa prática. Até mais!